Excepcional dia. Kleber, se joga. Bom dia, pessoal. Kleber, seu microfone foi multado. Por engano meu. Sorry. Sem problema. Então, bom dia, pessoal. Eu sou o Kleber. Algumas pessoas aqui já me conhecem, né? Eu sou o cara da pesca submarina. Eu vou fazer um bate-papo, contar umas historinhas para vocês hoje. O tema hoje é o se joga, né? E é algo que para mim já foi muito difícil, porque eu sempre ficava com um pé e meio atrás de todas as novidades, tudo que era diferente. Eu ficava muito preocupado de se eu deveria tentar, se eu deveria entrar, e muitas vezes eu perdi chances na vida porque quando o ônibus vinha, eu não sabia se eu dava o sinal ou se eu esperava o próximo. E aí, quando eu percebia, já tinha passado. Que também é uma decisão, né? Quando a gente não toma uma decisão, a gente acabou tomando uma decisão, que foi de aguardar, né? E esperar para ver o que ia acontecer. Mas vamos lá. Eu vou começar então contando para vocês uma historinha. Não é minha a história, isso eu ouvi de alguém, mas eu achei muito interessante, que é a história de um senhor que morava no interior, lá no interiorzão de Minas, né, onde os cavalos e as terras ainda valem muita coisa. E esse senhor tinha um filho que saiu de casa e foi tentar a vida, né, na cidade, né? Foi tentar fazer outras coisas diferentes do pai que tinha vivido a vida inteira só ali, cuidando da roça dele. E por volta de um ano depois, esse rapaz volta e volta a cavalo. E aí todos os vizinhos falam: Nossa, mas que sorte! Ele conseguiu um cavalo. E aí o senhor falou: Não sei se é sorte ou se é azar. E aí no dia seguinte, o cavalo fugiu. Eles falaram: Nossa, mas que azar! O cavalo fugiu. E o senhor falou: Olha, eu não sei se é sorte ou se é azar. Um dia depois volta o cavalo com vários cavalos selvagens que ele tinha feito amizade e encontrou soltos. E aí falaram: Nossa, mas é muita sorte. Agora você tem um monte de cavalo. E aí ele fala: Não sei se isso é sorte ou se é azar. O filho dele vai tentar domar um dos cavalos, cai e quebra a perna. Nossa, mas é muito azar. Ele falou: Não sei se é sorte ou se é azar. E aí no outro dia chega o exército, recrutando todos os jovens para ir para a guerra, mas ele estava com a perna quebrada, então ele não podia ir para a guerra e foi poupado disso. E a gente poderia ir acrescentando várias e várias situações, e a resposta desse senhor sempre seria: não sei se é sorte ou se é azar. E por que que isso é importante? A gente vem falando aqui na meditação muito da questão do tempo presente, né? O passado já foi, o futuro a gente não conhece. Se esse senhor tivesse se apegado à primeira situação e parado nela, tivesse ficado travado naquela situação da sorte do filho chegar com um cavalo, ele não estaria preparado para a situação do azar do dia seguinte, que era o cavalo ter fugido. E o que que ele mostra com essa sabedoria, né, do interiorana? A gente só controla o que está acontecendo com a gente neste momento. Vocês já ouviram isso várias vezes, né? Por isso é chamado de presente. Então, é a única coisa que a gente tem em mãos de verdade. É o nosso presente. E como a gente trata este presente, né, a forma como a gente recebe este presente, é que vai fazer toda a diferença no nosso futuro, que é daqui a um centésimo de segundo. Mas eu não sei o que que vai acontecer. A gente está aqui conversando e pode ser que, não sei, passe uma estrela cadente, ilumine o céu aqui. Ninguém estava esperando, mas isso pode acontecer. E aí, isso é sorte ou é azar? Depende. Depende de como eu quero receber essa situação. E aí eu contei essa historinha para vocês, porque quando a gente fala, né? Quando eu comentei com vocês mais cedo que eu já perdi muitas chances, porque
eu ficava com um pé e meio atrás, era uma situação que só agora, há pouco tempo, eu fui descobrir, né, sobre o nosso cérebro, que é o seguinte: o nosso cérebro ele vem pré-programado no nosso nascimento para nos proteger. Então, desde que a gente nasce, antes de saber qualquer coisa, já vem lá, é de fábrica, né? Esse chipzinho com esse programa. Proteja essa pessoa. E o que que é o proteger? É você aprender que o fogo queima e o seu cérebro não te deixar colocar mais a mão ali no fogo. É você ver um, um beco escuro e o seu cérebro te alertar: opa, não entra aí não, isso é perigoso. Então, essas situações em que às vezes a gente não sabe lidar com isso, e aí vem as fobias, né? Às vezes coisas mais graves, mais profundas, né? Que precisam ser tratadas. Tudo isso é esse chipzinho, né? Essa programação de proteção. Só que ela vai além. Não é só essa proteção desse perigo iminente. Quando você tem aquela situação de um novo emprego, uma mentoria para um grupo do Brasil inteiro que você não sabe quem são as pessoas que vão entrar, é natural que a gente sinta essa, esse pezinho atrás, esse friozinho na boca do estômago, esse algo que nos segura. E aí a gente desiste, a gente guarda, a gente se sabota e a gente não entra, a gente não tenta, a gente não se joga. Então, o bate-papo de hoje é para dizer para vocês o seguinte: quando a gente tem um desafio, não é mais a palavra, né? Mas eu acho que tem a ver, sabe por quê? Quando a gente fala que o desafio é algo em que não tem fé, e tudo que você não tem fé, você não acredita, então o desafio é algo que você precisa superar para que você possa. E a partir do momento que você supera, é porque você passou a acreditar, você passou a ter a fé. Então, diante dos desafios, se a gente se jogar, e aí é óbvio, né, gente? Eu estou falando situações em que você consegue ter um mínimo de visão. Todo, tudo tem um pró e contra, né? Como a situação lá do senhor lá e o filho com o cavalo. Se eu vejo uma pirâmide sendo construída, e aí eu estou falando da pirâmide financeira, e eu entendo que, olha, o risco aqui, ele é muito pequeno, eu vou entrar. Só que isso já está provado que não vai funcionar. Em algum momento isso vai quebrar. Então, entra a parte do cérebro que nos segura, mas é sabedoria. Então, eu não estou dizendo simplesmente, a partir de agora, alguém falou aqui que eu posso amarrar, né, papel de seda nos braços e pular aqui do prédio que eu vou voar. Não, peraí, gente. Tem coisa que é conhecimento científico, né? Isso está provado, tudo bem. Mas eu estou falando no sentido de, vou pegar novamente aqui o exemplo. Se quando a Aline sentiu a primeira vez o friozinho na barriga de abrir esse grupo, ela tivesse desistido, e talvez tenha desistido num primeiro momento, talvez num segundo, né? A gente não estaria aqui hoje. E olha quanto a gente teria deixado de ganhar. Então, todas as vezes que a gente tem esse desafio e a gente tenta, a gente se joga, e às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. Mas todas as vezes que der certo, a gente tem que comemorar. Comemorar de alguma forma para poder marcar essa vitória. E começar a mandar uma mensagem para esse programa que a gente tem lá no cérebro, que não é nenhuma inteligência artificial, né? É uma inteligência natural. A gente vai aprendendo com o tempo. Mas a gente começa a mostrar assim: olha, aquele negócio que você estava com medo deu muito certo. E eu estou comemorando agora, estou trazendo essa alegria para dentro da gente, para que você entenda que de uma próxima vez não precisa ficar com tanto medo. A gente pode tentar. E tem uma coisa, gente, que é básico para que a gente consiga ter sucesso. Todas as vezes que você tiver um desafio, você entrar, você tem duas possibilidades.
Uma é você ganha e a outra é você aprende. A gente nunca perde se a gente não quiser. Porque se eu sentar e começar a me lamentar, ah, deu errado. Se eu botar a culpa em alguém, deu errado porque fulano fez isso. Ah, deu errado porque choveu. Deu errado porque estava ventando muito. Deu errado. Olha, deu errado. O que que você aprendeu com isso? Eu aprendi que eu não devo colocar as expectativas em cima de outra pessoa, tem que ser em cima de mim. O nome disso, né? Expectativa, ela é terrível. Quando a gente coloca isso para outra pessoa, é uma responsabilidade muito grande que a gente coloca em alguém e é um desleixo muito grande com nós mesmos. Porque se eu quiser, eu vou correr atrás, eu vou fazer. Eu não vou depender de outras pessoas. O que vier de outras pessoas é lucro. E aí, falando principalmente agora em carreira, se a gente aguardar por outras pessoas para fazerem que a nossa carreira seja de sucesso, esquece. Nem nossos pais conseguem fazer isso, né? O pai que é dono de uma empresa que vai passar para o filho, ele pode dar esse presente para o filho. Mas se essa empresa vai continuar tendo sucesso, não depende mais do pai, depende do filho. Então, voltando aqui para o nosso assunto, a, a importância que existe da gente aceitar os desafios, se jogar dentro desses desafios, comemorar todas as vezes que ele der certo e voltar para a prancheta de planejamento todas as vezes que não der certo e a gente aprender, ela é imensa. Isso é também resiliência. E E todas as vezes que não der certo, eu aprendo e faço algo um pouco diferente, tentando chegar lá onde eu quero. E deu errado de novo. Eu aprendo mais um pouco e tento novamente. E vou fazer até dar certo. Porque quem quer, quem realmente deseja chegar a um objetivo, não fica tentando para ver se vai chegar. Isso é o primeiro passo para que não funcione. Então, É, se a gente tenta e para no primeiro quebra-mola, na primeira rocha que está ali na frente da estrada, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E aí vem o aprendizado da água, né? Esse elemento que eu sou tão fã. A gente consegue bloquear a água de algumas formas, mas se você deixar a menor chance possível para a água, ela vai chegar, ela vai ultrapassar essa barreira, ela vai transbordar essa barreira, ela vai contornar essa barreira e vai chegar lá. E muitas vezes a gente acha que fiz uma barragem e agora eu travei essa água. E ela evapora, forma uma nuvem, passa por cima da sua barragem e vai chover longe, em outro lugar, talvez você nem saiba, mas ela já fugiu da sua barreira. Então ela encontrou uma outra forma de sair do seu estado físico e se materializar de novo como água em outro lugar. E mais uma vez ela venceu. Bom, é, a história que eu queria contar para vocês, né, assim, ó, o conteúdo de hoje era esse. Mas eu quero contar mais uma historinha. E aí eu vou fazer um joinha se vocês quiserem o que eu vou oferecer e fazer um negativo se vocês acharem que é melhor não aceitar o que eu vou oferecer. E a primeira coisa que eu vou perguntar a vocês é se vocês aceitariam se eu chegasse aqui e falasse assim, gente, vou contar um segredo. Eu ganhei a Mega Sena da virada. Acho que era 300 e poucos milhões. E queria dar um presente para vocês. R$ 1 milhão para cada um. Vocês querem? Ó, beleza. Todo mundo quer 1 milhão. Se eu batesse o Pix agora na conta de vocês com R$ 1 milhão, vocês iam ficar felizes? Acho que é difícil dizer que não, né? Mas aí vocês receberam esse 1 milhão agora de manhã cedinho e saíram para ir para trabalhar. Tem gente que vai a pé, tem gente que vai de carro. E digamos que quem está de carro
recebe uma fechada no trânsito. Vai te incomodar receber uma fechada no trânsito sabendo que você tem 1 milhão na conta? De forma nenhuma, né? Agora, e se eu chegasse para vocês e falasse assim, tá bom, ao invés de 1 milhão, eu vou dar 10 milhões para cada um. Mas aí tem uma condição. Amanhã você não vai acordar. Alguém quer os 10 milhões? Eu também não ia querer. E o que que eu queria trazer de reflexão para a gente hoje? É, a gente está dizendo aqui que 10 milhões de reais é menos importante do que acordar amanhã. A gente não controla o amanhã, mas a chance de acordar amanhã ela é muito maior do que ganhar 10 milhões. E provavelmente, se Deus quiser, vai dar tudo certo, amanhã a gente vai acordar. Então, se eu ficaria tão satisfeito recebendo 1 milhão e não ia me importar com uma fechada no trânsito, mas eu estou dizendo que acordar é um presente maior do que 10 milhões, por que que eu vou me importar com a fechada no trânsito, mesmo sem ter recebido nenhum presente em dinheiro? Eu acordei. Acordar vale mais do que 10 milhões. Então eu não tenho que ficar lamentando, eu não tenho que ficar com raiva, eu não tenho que brigar, eu não tenho que carregar esse peso dentro de mim. Porque o maior presente que eu podia ganhar, eu já recebi, eu já acordei. A gente vai ver um nascer do sol daqui a pouco. E isso é uma dádiva, isso é um presente. Gente, era só isso por hoje. Gratidão, meu amigo Clever. Sempre com as suas parábolas. Vamos então, gente, fazer os nossos movimentos corporais aí. O que que o seu corpo está pedindo? A gente já acordou, já recebemos um prêmio mais valioso do que os 10 milhões. Então agora vamos, aproveitar. E como é maravilhoso, né? A gente tem aqui a oportunidade de ver o nascer do sol todos os dias, acordando às 5 da manhã. Agora vocês entenderam por que que eu marquei às 5 da manhã, né? Posição de meditação. Vamos respirar. Solta todo o ar. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. A última vez. Inspira. Segura. Expira. Segura. Aproveite o fluxo natural da sua respiração. Não precisa mais controlar a respiração. Deixe ela fluir naturalmente, entrando ar pelos pulmões, pelo nariz. Perceba seu diafragma, sua barriga. Deixe o ar entrar pela barriga.
E agora vamos visualizar aquela situação que a gente ainda está com medo de enfrentar, que a gente ainda não juntou as forças suficientes para passar por cima, para chegar lá do outro lado. Pensa como vai ser bacana você comemorando depois de ter passado por ela. Que sensação maravilhosa de poder comemorar. Mas se eu não conseguir vencer na primeira vez, eu vou aprender alguma coisa. E esse aprendizado vai me fazer tentar novamente, de uma maneira diferente. E dessa vez vai dar certo. E agora eu vou ficar com essa sensação boa de ter vencido. Se o obstáculo é muito grande, você pode treinar aos poucos e ir subindo a vareta conforme você vai crescendo. E aí você pode comemorar no percurso. O percurso é mais importante do que o destino. É onde você aprende e cresce. Se não deu certo, é porque você ainda está no percurso e está aprendendo. Está aprendendo para vir mais forte da próxima vez. Porque a gente já aprendeu.
a fazer até dar certo. Você é uma pessoa forte e poderosa. Se joga. 5, 4, 3, 2, 1. Puxei vocês para ter 5 minutinhos para conversar. Nossa última conversa do grupo 4. Gente, não tinha nada combinado com a Aline, tá? A gente já tá craque nisso, né, Clara? Essa complementação tá ficando natural, né?
Kleber, muito obrigado. Você foi fabuloso hoje. As suas colocações são tão nítidas, tão claras, que faz com que a gente navegue dentro da gente, assim como uma bússola, né, ali. Eu sinto de uma forma assim, fica tão claro, você vai falando, parece que a gente vai abrindo as páginas assim, fala, nossa, era isso. Você é um grande condutor, né? Podemos dizer que você é o dono do barco. Boa. Não desperdice esse seu dom. Doe ele para tanta gente que precisa de você. Eu acredito que essa meditação, esse grupo veio desvendar, porque nós somos uma cebolinha, né? E temos muitas folhas. Então, eu acredito que todos nós desse grupo, nós conseguimos tirar muitas folhas que a gente não sabia onde estavam, e você tem um dom, eu posso dizer assim, um dom que é espetacular para fazer com que as pessoas puxem os fios corretos. Não, não fica aí dentro de você, não, por favor. Vem para o mundo, vem mostrar, vem se pôr. Não tenha medo, se joga. Beijo. É interessante você comentar isso, Luciane, porque é um dos pontos que eu venho descobrindo, tá? Aqui na meditação, né? Os comentários de vocês, e saibam que todo comentário de vocês eu levo muito a sério. Para mim é muito profundo. E tem mexido, sim, dentro de mim essa coisa de, poxa, realmente, está todo mundo falando, por que que você não tenta de novo? Faz mais uma vez. Então, põe a cabeça para pensar, né? O que mais que você pode contribuir? Muito bem. Então vamos falar mais para ele, gente. Tem mais 2 minutos. Eu queria comentar alguma coisa em cima do que o Kleber falou. Me identifiquei bastante. Quer dizer, é chover no molhado, né? Porque eu acho que eu estou me identificando em cada situação que está acontecendo. A cada dia existe uma coisa que eu falei assim: nossa, tá me ligando. E aonde hoje? Quando eu estava com 15 anos, eu vim morar, fui morar em São Paulo sozinho, ovelha negra da família. E eu era uma pessoa, quando morava na casa dos meus pais, totalmente retraída, envergonhada. Eu sou uma pessoa tímida, por incrível que pareça. Só que eu tinha que colocar uma outra maneira de ser para ser uma outra pessoa, porque eu identificava que daquele jeito eu não ia vencer. Eu tinha um irmão mais velho que me ofuscava, eu era o patinho feio, e o incrível que aconteceu foi que eu comecei a criar máscaras e criar um Renato diferente, que eu não sei se isso é máscara ou se é uma, uma repaginada, né? E eu comecei a observar coisas que com 15 anos de idade, que o ser humano ele é meio condicionado ao que a gente coloca para eles. Eu sempre me achei uma pessoa não bonita, para não dizer feia, mas eu falei assim, não, vou mudar. Eu comecei a falar, falei assim, eu sou bonito, sou gostoso, sou isso, sou aquilo. Você acredita que com o tempo o pessoal começou a achar? Eu falei assim, puxa vida, o que está acontecendo, né? Eu falei assim, eu fiquei tão diferente assim. Eu voltava para a minha cidade no interior, falei, Renato, como você mudou? Eu falei, nossa, e foi justamente isso que você falou, Kleber.